Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda Jessé: olha, falta o menor, e ele está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel: envia-te e manda chamar, porque não nos assentaremos aqui na roda dessa mesa enquanto ele não vem. Em primeiro lugar, irmãos, eu sei que é um culto de jovem, eu sei que Davi aqui era jovem, eu sei que a temática é jovem, mas isso serve para todas as idades. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você já tem uma certa idade, todos nós que servimos a Deus, independente da nossa idade, do nosso sexo, precisamos andar conforme os decretos de Deus, amém? Então Davi era uma resposta de Deus para aqueles dias, porque Samuel era profeta, e profeta é o quê? Representante de Deus. Sim ou não, irmãos? Sim. Quando ele chega na casa do pai de Davi, Jessé, ele diz assim: olha, acabaram-se os jovens. É como se Deus nos perguntasse essa noite: olha, acabaram-se os homens e mulheres dispostos a me obedecer? Olha, acabaram-se as pessoas que estão disponíveis a fazer a minha vontade. Irmãos, o desejo de Deus é que cada um de nós sejamos resposta dele nesse tempo. É porque, irmãos, nós somos saudosistas, e é bom o saudosismo, porque a gente lembra de coisa boa. Mas Deus não vai nos colocar numa máquina no tempo e fazer nós vivermos a Assembleia de Deus da década de 70. Nós vivemos hoje, em 2022, e é hoje que Deus quer operar na nossa vida. Não adianta apenas ter saudade de um tempo em que a igreja orava, em que o poder se manifestava, se de fato hoje a gente não está disposto a isso. Amém, irmãos? Quantos aqui desejam ser resposta de Deus nesse tempo? Tem gente que não quer, você está perdendo coisa boa. Tá, mas o que tem a ver isso com Golias e Davi? Tem muita coisa, irmãos. Você nunca vai ver uma vitória na Bíblia de um dia para o outro. A vitória ela é construída. Amém? Amém. Agora abra comigo aí no capítulo 16 mesmo, agora no versículo 13 e no versículo 14. Olha que paradoxo, olha que paralelo. Amém? Os irmãos estão lá, né? 1 Samuel 16, 13 e 14. Irmãos, o pregador ele tem 3 trabalhos, 3. Ler, explicar e aplicar. E esse é o meu desejo hoje. Ler, explicar e aplicar. 1 Samuel 16, 13 e 14, olha que interessante. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus... Vamos lá, irmãos. No meio dos seus... E desde aquele dia em diante o espírito de soberba se encheu de Davi. É isso que diz? E desde aquele dia em diante o espírito de quem? Não é encheu, irmão, é se apoderou. E se apoderar aqui dá a entender algo com muita violência, com muita força. O espírito tomou as rédeas da vida de Davi a partir daqueles dias. Quando você vai ver no discurso de Atos, em que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, a gente entende que foi algo tão propriamente só de Deus. Davi não teve nada a ver com isso, quando na verdade foi um conjunto de coisas. Quantos aqui tem promessas de Deus? Levante a mão. Todos nós temos, irmãos. A questão não é ter promessa. Eu sempre digo que lá no RH do céu, toda hora está saindo papel de promessa. O problema não é promessa, o problema é o que nós fazemos quando recebemos essa promessa. Porque entre a promessa e o cumprimento da promessa existe algo que eu e você precisamos fazer. Amém? Amém. Então Davi foi cheio do Espírito Santo. Mas olha o que o texto continua dizendo, 1 Samuel 16, 13 e 14. Ele foi cheio do Espírito a partir daquele dia, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha aqui, olha que paradoxo. O Espírito está enchendo um,
e o mesmo Espírito está saindo de outro. É assim mesmo na igreja. Deus é capaz de se retirar de umas pessoas na mesma congregação e encher outras. Cabe a nós, irmãos, estarmos sujeitos à vontade de Deus, porque o Espírito ainda quer ser manifesto no nosso meio. Amém, irmãos?